Olá a todos que assistiram essa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós vamos visualizar nesta videoaula como descobrir, como ver quais são as chaves primárias e quais são as chaves estrangeiras de uma tabela no banco de dados MySQL ou MariaDB. Para podermos visualizar as chaves, os campos pertencentes a uma tabela no MariaDB ou no MySQL, nós temos uma tabela denominada key-column-usage, que ela faz parte do Information Schema, um esquema de informação sobre os campos e colunas de uma tabela. E nós podemos efetuar um select sobre essa tabela. Para sermos bem práticos, se eu chegar e no banco de dados que eu estiver conectado, e neste caso eu estou utilizando o banco de dados de exemplo Sakila, eu digitar select asterisco from information, que é o esquema que contém informação sobre as tabelas de determinado banco de dados, então information schema, ponto, e daí aqui eu tenho que indicar qual tabela eu quero fazer a seleção dentro desse esquema, key column usage. Eu vou simplesmente executar um select asterisco from na tabela key column usage do esquema information schema. É o esquema de informação sobre as colunas dos bancos de dados que você tem criado na instalação do seu MySQL. E vou pressionar aqui no MySQL Workbench a tecla Ctrl Enter ou clico aqui no Execute the Statement under the Keyboard Cursor, onde está o cursor. Eu vou deixar piscando o cursor e vou executar esta linha. Então, nós podemos perceber que ele traz aqui, então, todos os bancos de dados que eu tenho. Você vê que eu tenho banco 2, banco aula 1, JPA Example, mestrado Chatbot, do MySQL. Então ele traz todos os bancos de dados. Eu simplesmente der um select asterisco from no Information Schema na tabela key column usage. Então eu vou especificar aqui qual é o esquema que eu quero que ele traga, isso é qual é o outro banco de dados. Então vou botar aqui onde constraint esquema, onde as constraints fazem parte do esquema que eu vou especificar agora, igual, eu quero só do banco de dados Sakila, que é o que eu utilizo, por exemplo, nas aulas. E eu quero trazer, se eu deixar só Sakila, entre aspas simples, eu vou pressionar aqui então o botão de execução. Aqui ele me traz então todas as tabelas. Você pode visualizar aqui em Table Name todas as tabelas do banco de dados Sakila. Em Constraint Name ele traz qual é o tipo de constraint criado. Então, por exemplo, eu tenho aqui a primeira linha que ele me retornou, a tabela actor do esquema que é Sakila, actor, a coluna que é o column name, actor ID. O actor ID na tabela actor é uma primary key, é uma chave primária. Se eu for na tabela others, vem aqui em table column, na tabela others, na column name address ID. O que é o address ID na tabela address? Vou vir aqui em constraint name, é uma primary key. Se eu vier aqui na coluna, na tabela address e na column name city ID, city ID, que é a city ID, o que esse campo city ID é dentro da tabela address?
Então aqui ele me diz que é uma FK Address City. Então FK Address City, nós utilizamos FK para nos referenciarmos, né, para fazermos referência a uma foreign key, né, uma foreign key que é uma chave estrangeira. Então uma foreign key que é uma chave estrangeira. Vou pegar outro exemplo aqui. Se eu ver aqui na tabela City, Table Name City, verificar na mesma linha a coluna que nesse caso se referencia na tabela City, que é a City ID, e eu vier aqui na Constraint Name, eu vou ver que ela é uma primary key. Vou na próxima linha, então aqui, por exemplo, na tabela City, o campo Country ID, na Column Name, é um campo que tem na tabela City, e aqui eu tenho em Constraint Name, que é uma FK, né, com o nome de FK City Country, onde é uma chave estrangeira que representa na tabela City o ID da tabela Country, da tabela País. Então, desta forma, eu consigo visualizar quais são as chaves primárias e estrangeiras em uma tabela no banco de dados MySQL. Por que isso é importante? No próximo vídeo que gravarei, apresentarei a utilização de join, inner join, onde nós precisaremos saber quais são as chaves primárias qual é a chave primária e quais são as chaves estrangeiras ou qual é a chave estrangeira que nós queremos utilizar para fazer a relação entre duas ou mais tabelas, já que uma tabela se liga a outra tabela através de chave primária e chave estrangeira. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Até a próxima videoaula, onde falarei sobre inner join, utilizando o banco de dados Sakila do MySQL.